Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma noite para uma live. Eu quero convidar você já a ir entrando, compartilhando com seus amigos, para participar deste momento conosco aqui. Mais um momento com Deus, um tempo de devocional. Esse trabalho que nós temos feito aqui, essa semana, todos os dias, para que você possa ter sempre uma palavra de Deus, um momento especial de comunhão diante do Pai. Nós vamos estar hoje conversando, amados, sobre a história do Apocalipse. Quando nós falamos do Apocalipse, muitas pessoas tendem a achar que o livro de Apocalipse é um livro de coisas ruins, é um livro de desgraça, é um livro que só fala de destruição. E, na realidade, o Apocalipse é um livro extraordinário, é um livro que fala de esperança. É um livro que fala a respeito do cuidado de Deus, de que maneira Deus cuida dos seus filhos, que de maneira que Deus trabalha com os seus filhos em todas as crises que a gente pode estar passando em todos os momentos da nossa vida. Então, hoje, quero convidar você para essa reflexão, para essa breve reflexão. Nós vamos ver o capítulo 1 de Apocalipse. Então, você pega a sua Bíblia e nós vamos estar aqui. Boa noite. O Jonas deve estar cuidando do perfil. Deus abençoe o Jonas por nos ajudar também nisso aí. Deus abençoe vocês. Estamos aqui unidos para a glória de Deus. Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite. Amados irmãos, Deus possa estar abençoando. Pega a sua Bíblia. Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler alguns versículos, e conforme eu vou lendo os versículos, eu vou conversando e comentando versículos por versículo aqui. Nós vamos refletir especificamente dos versos 9 até o verso 20. Então, você abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos refletir dos versos 9 ao verso 20. Você já achou na sua casa? O texto diz o seguinte: o verso 9 começa: João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João, ele está numa situação de exílio. Ele foi exilado pelos imperadores romanos para estar numa ilha por uma questão simplesmente política. E nesse momento que ele é exilado, João está naquela ilha que ficava muito distante, sem muito contato, mas as notícias que ele tinha das igrejas era que as igrejas estavam sendo perseguidas, destruídas, que algumas igrejas estavam adentrando a doutrinas estranhas, a práticas que não agradavam a Deus. Ou seja, as notícias que João tinha naquele lugar, naquela ilha, eram notícias não boas, mas a cada notícia que ele ouvia, uma coisa ruim estava acontecendo. E ele diz: eu sou prisioneiro na tribulação, no reino da perseverança, e diz que ele era irmão dos irmãos. Então, interessante que o apóstolo João, ele se identifica com os irmãos que estavam sofrendo. Ele se identifica com os irmãos e mostra a causa do porquê ele estava sofrendo. Ele fala que ele estava sofrendo naquele momento, estando no exílio, naquela ilha de Patmos, por causa do testemunho da palavra do Senhor e por causa de pregar a Cristo. O motivo que levou João àquela prisão, àquele exílio, não foi um motivo simplesmente ínfimos, mas foi por causa do Evangelho de Cristo. E é interessante que, nesse contexto em que João está ali, com seu coração abatido, com a sua vontade sendo negada de liberdade ali, Deus fala com João. Interessante que você vê isso no verso 10. Ele fala: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Interessante que quando você lê o texto, quando João fala que estava em espírito no dia do Senhor, significa que João estava provavelmente no domingo, que para os cristãos era o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. João estava em oração. No momento da dificuldade, o apóstolo João ali estava orando. E durante essa oração, ele escuta por detrás dele uma voz como trombeta, ou como uma voz muito forte. A ideia de voz de trombeta é a ideia que vem do Antigo Testamento, quando a trombeta era tocada e uma longa distância as pessoas podiam ouvir. Era algo que você ouvia de muito longe. Então, João está ali no domingo, orando, naquela situação adversa, quando ele escuta essa voz de Deus que vem para ele. E olha só o que essa voz diz no verso 11. Verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Verso 12. Voltei para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Interessante que essa voz que João escuta pede para que ele escreva o que ele vai ver e enviar às 7 igrejas. Nós sabemos, historicamente, que naquele período não haviam apenas 7 igrejas. Alguns vão dizer que as 7 igrejas eram uma rota dos correios, uma rota por onde a comunicação caminhava de forma mais prática. Mas o fato é que essas 7 igrejas representam toda a igreja. É interessante que quando João ele olha para trás para ouvir quem estava falando com ele, ele não vê simplesmente uma pessoa, mas ele vê alguém semelhante ao Filho do Homem que está carregando 7 candeeiros. Ele vê 7 candeeiros de ouro e um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Interessante que essas imagens que João está vendo ali da pessoa, de Jesus, que é a expressão Filho do Homem, é uma expressão de Daniel, está falando a respeito de Jesus, quem João está vendo é Jesus, ele se representa como aquele que está intercedendo por nós. E é interessante quando João olha para trás, a voz que ele ouviu era o próprio Jesus falando com ele. E aqui tem uma lição muito importante. Perceba que João estava no cárcere, numa situação complicada, e é Deus quem vai ao encontro dele para suprir. E eu já quero rapidamente pontuar essa lição para os nossos dias, para que nós possamos perceber o seguinte: nós achamos muitas vezes que estamos abandonados e sozinhos, mas Deus é aquele que vai ao nosso encontro em todas as situações. Antes mesmo que a gente venha pedir algo para Deus, que a gente venha reclamar por socorro, o próprio Deus já está presente em nossa vida e nos socorrendo com a sua destra fiel. Deus sempre vem ao nosso encontro, Deus sempre está conosco. É interessante que nos próximos versos João vai descrever como que ele vê esse Filho do Homem, como que ele olha para Jesus. E as figuras de linguagem que é usado nesse capítulo 1 de Apocalipse vão apontar principalmente para aquilo que Deus é no seu caráter e na sua ação. Preste bem atenção que falo os versos seguintes. Olha o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo. Os pés, verso 15, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Verso 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Algumas coisas que eu quero apontar aqui. Quando o texto fala no verso 14, que João vê a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, é o símbolo de que sobre Jesus está toda a sabedoria que nós necessitamos. É uma figura de linguagem que aponta para a sabedoria que nós precisamos para enfrentar as mais diversas crises. O texto fala que os olhos dele são como chamas de fogo. E a ideia dos chamas de fogo aqui é que os olhos de Jesus, eles penetram o mais profundo. Aquilo que eu e você não conseguimos ver, os olhos de Cristo penetram os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nada foge aos seus olhos, nada foge ao seu controle. Quando fala que os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, significa autoridade e poder para executar todos os seus planos. Quando fala que o seu rosto, aqui ainda no verso 15, a voz como voz de muitas águas, significa que a sua voz tinha autoridade para dizer sim e para dizer não. Ou seja, você percebe que as figuras que João está usando aqui estão apontando para um Deus que é sábio, poderoso, que está vendo toda e qualquer situação diante de nossas vidas. É um Deus que tem capacidade de dizer sim e não para todas as coisas, ou seja, é um Deus que não perde o controle. Quando fala que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e depois eu vou explicar no final aqui, o que seriam as 7 estrelas e os candeeiros, que o próprio texto vai explicar, ele vai dizer que havia, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes.
E a expressão significa justiça. Significa que da voz de Jesus nós temos a perfeita justiça. E é interessante porque João está passando por um momento de cárcere. A visão que ele tem é que Deus é um Deus justo e que, independente das afrontas, das injustiças que ele venha passar, Deus seria o seu justo juiz. O texto continua ainda que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. A expressão aqui aponta para a autoridade de Jesus. Perceba que João está naquela ilha, com medo, ouvindo trágicas notícias, mas o próprio Deus vem ao encontro dele. E quando Deus vem ao encontro deles, Deus mostra, através da sua revelação, quem ele era. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus poderoso, que está conosco em todos os momentos. Ele tem poder para dizer sim, para dizer não, sobre a sua voz o mar se acalma, sobre a sua voz tudo obedece. Ou seja, para alguém que está passando por um cativeiro, aquelas palavras soaram como esperança, como esperança. E por que então Jesus pede que João escreva isso? Jesus pede para que João escreva isso, para que pessoas como eu e você, depois de mais de 2000 anos, possamos ler esse texto e perceber que o nosso Deus tem controle de todas as coisas sobre a nossa vida. E ele ainda vai um pouquinho mais além no seu texto, olha o que fala, o verso 17, qual foi a reação de João? Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro, verso 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Interessante, quando João tem a revelação ali do ser poderoso de Deus, ele se sente quase que morto, desfalecido. A ideia é que, diante do poderio de Cristo, nenhum homem poderia suportar essa presença. Então, naquela situação de profundo temor de Deus, o texto fala que Deus põe a mão sobre ele e diz: não temas. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você hoje, no meio de tudo isso que nós estamos enfrentando. Não temas, eu sou contigo. Esse Deus que está conosco diz que é o primeiro e o último. A expressão aqui é o alfa e o ômega, ou seja, desde a criação até a consumação desse tempo natural, cronos que nós temos, esse tempo todo, Deus subsiste sobre todas as coisas e tem controle sobre. O texto diz que ele fala, estive morto, mas ressurgiu, ou seja, Deus venceu a morte, Deus venceu o poder da morte. E se Deus venceu o poder da morte, ele também é capaz de sustentar as nossas vidas. Ele também usa uma expressão muito bacana aqui, dizendo que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, ninguém pode nos condenar, porque o nosso Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, tem todo o sustento necessário para a nossa vida. Tem poder sobre a morte, tem poder sobre a pandemia, tem poder sobre as crises econômicas. Aqueles que confiam em Cristo são sustentados. Então, Jesus pede a João no verso 19, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O Apocalipse não é uma história de tragédias, de destruição, de fim. O Apocalipse é a lembrança que nós somos cuidados por Deus todos os dias. Você é cuidado por Deus hoje, você será cuidado por Deus por toda a eternidade. E é interessante que ele vai explicar a questão dos candeeiros e das 7 estrelas no verso 20, dizendo, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, quando João escuta aquela voz e olha para trás e vê 7 candeeiros de ouro, ele está vendo a igreja de Cristo. Isso é tremendo, porque quando João olha para a igreja, ele vê um povo não perfeito, com lutas, com dificuldades, com apostasia espiritual, mas o Filho do Homem, o próprio Jesus, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, está caminhando no meio da igreja e nos sustentando. E o texto diz também que ele tem sob as mãos
a sua igreja, a liderança da igreja, são as 7 estrelas. Ou seja, essas figuras de linguagem estão apontando para João a convicção concreta de que a verdadeira história não era o que ele estava vivenciando na ilha de Patmos. A verdadeira história é aquela que é contada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando João escreve Apocalipse, ele não está escrevendo para contar simplesmente como será o fim do mundo ou como acontecerão essas coisas, mas para trazer esperança para uma igreja que naquele momento era perseguida, para uma igreja que hoje, depois de mais de 2000 anos, está passando por uma crise como essa. É uma carta de esperança. O Apocalipse é a redenção, porque apesar de tudo que acontece na história, os últimos capítulos de Apocalipse terminam com a glorificação, com a igreja que está hoje aqui sendo perseguida e sofrida, estando com o seu Senhor, com o seu noivo. Que mensagem de esperança é o Apocalipse. Agora, volte um pouquinho na sua Bíblia aí e olha o que fala os primeiros versículos 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação de um homem, mas de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo, João. Perceba que Apocalipse é escrito para os seus servos, para que eles percebam a verdadeira história. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E o verso 3, que eu quero fechar aqui hoje. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando João está escrevendo o Apocalipse, ele diz que bem-aventurado ou feliz é aqueles que ouvem isso, porque o tempo está próximo. E nós temos visto, amados, muitos falsos profetas dizendo que Jesus vai voltar e tentando arrumar data para essa volta de Cristo. Mas perceba que para aquele povo a mensagem já era: o tempo está próximo. E a Bíblia diz que ninguém sabe a hora nem o momento da volta de Cristo. Talvez Cristo possa voltar hoje, possa voltar amanhã, possa voltar daqui 10 anos, nós não sabemos. Diz que ele virá como ladrão. E vir como ladrão é que nós seremos pegos de surpresa. Por isso, a grande lição que nós temos que ter hoje é saber que Deus está no controle de todas as coisas e que nós devemos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor. Que nessa noite, você que ouviu essa devocional hoje em Apocalipse, essa história, lembre-se, a verdadeira história é que Jesus está cuidando da sua vida, preservando a sua vida, e independente do que aconteça hoje, nós estamos seguros na mão de Deus. Mas, de um outro lado, nós temos a nossa responsabilidade. Nós devemos nos render a este amor, a esse cuidado, e viver uma vida que agrada a Deus, porque o tempo está próximo. Quando nós ouvimos a palavra, vivemos segundo ela, nós somos bem-aventurados. O tempo está próximo. O tempo está muito próximo. Pode ser hoje. A pergunta é: nós estamos preparados para este momento? Que Deus nos prepare em nosso coração a certeza que nós precisamos cada dia mais dele para as nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida e você possa olhar para o Apocalipse não como um livro para a destruição do fim, mas como um livro de esperança para a nossa vida, que hoje enfrentamos uma pandemia. Outros cristãos passaram por outras situações e foram sustentados por Deus, ou seja, Deus está sustentando a sua vida para a honra e glória do seu nome, amados. Vamos estar passando nesse momento, vamos estar orando. Quero hoje compartilhar com os irmãos as bênçãos que Deus tem derramado. Primeira bênção que nós podemos estar aqui hoje, participando dessa transmissão ao vivo aqui, com os recursos que Deus nos deu. Eu quero mostrar uma fotinha para vocês. Nós temos aqui orado pela minha sobrinha Carol,
E hoje, pela graça de Deus, ela foi para casa. E essa é a fotinha que vocês estão vendo dela aí. Essa é a Carolzinha. Hoje voltou para casa, graças a Deus. E isso é um motivo das nossas vidas. Perceba como é bom confiar num Deus que tem cuidado das nossas vidas. E nós cremos, amados, que Deus está conosco em todo o tempo. Às vezes nós passamos por situações que não saem como a gente quer. Antes da Carolzinha estar em casa, foram dias de tempestades. Mas como a gente sempre diz, né, por trás das nuvens cinzas, o céu continua azul. Nós precisamos crer naquilo que João creu naquela ilha de Patmos. Não no que estava acontecendo, mas na verdadeira história, que é o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Por isso, nessa noite eu quero orar por vocês que têm nos acompanhado, e especialmente eu quero falar para a Flávia, que está participando com a gente aqui hoje. Nós temos orado por você e pela pequena Alice, que Deus abençoe a sua gestação. Nós cremos que Deus está cuidando de você. Também um recado especial para o Alan. Alan, eles não tiveram boas notícias quando descobriram que o tumor do seu pai era maligno. Mas, Alan, você está nos assistindo, vendo, Deus está com vocês e vai sustentar a vida dessa família. Que Deus abençoe vocês ricamente. Nós vamos orar aqui pelos pedidos que nós temos aqui. São vários. Pessoas têm colocado seu nome, graças a esse caderno tem aumentado aqui e a gente pode estar orando por vocês aqui, tá bom? Que Deus possa estar abençoando grandemente. Nós vamos orar mais uma vez pelo Davi, pela sua família, pelos pais da Joelmo, a irmã e o cunhado, pela dona Dilene, pelo seu Benedito, continuamos orando pela Sofia, pela Carolzinha, graças a Deus que está em casa, pelos nossos missionários, pela Flávia que está conosco hoje participando dessa transmissão também, orando pela Bia, pela Dona Maria do Carmo, o seu Nelson, a Miriam, a família do pastor Newton, que perdeu o seu irmão de ontem, e pela Naeli. Nós vamos estar orando aqui neste momento. Eu quero convidar você na sua casa a estar participando conosco neste tempo também orando. Como eu disse ontem, a oração do pastor não é mais forte que ninguém, não. Nós estamos aqui porque Deus nos sustenta. Nossa oração é ouvida não pelos nossos méritos, mas pelo Espírito Santo que em nós habita e está nos auxiliando a oração, a aprender a orar como nós convenhamos a orar. Sabemos que no céu nós temos um advogado chamado Jesus, que intercede por nós, aquele que morreu por nós e está vivo intercedendo por aqueles que são seus. Quero convidar você na sua casa a fechar os seus olhos neste momento, se juntar em família. Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de transmissão, por este tempo de compartilhar a sua palavra, por esse tempo de estarmos juntos aqui como cristãos de diversos lugares, diversas cidades, mas unidos, Pai, sob o mesmo Cristo, sob essa mesma família cristã. Nós te louvamos porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, mesmo diante das dificuldades que temos enfrentado. Eu quero pedir a Deus e Pai que o Senhor abençoe tremendamente cada pessoa que está participando conosco. Que a tua presença e o seu poder sejam manifestos no coração e na vida deles, Pai. Oramos agora pela família do Davi, ele, a sua esposa Joelma, e especialmente o Elias, Pai. Que o Senhor sustente esse jovem, que ele possa crescer em estatura e sabedoria diante de Deus. Que o Senhor sustente a sua saúde, provendo tudo o que for necessário, provendo os recursos necessários que só vêm do Senhor. Que o Senhor abençoe em seus sonhos e projetos e que ele possa ver a tua boa mão atuando e trabalhando em suas vidas, Pai. Pai, eu quero orar também pelo seu Jorge, pela dona Nadir. Quero pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe, Pai. Eles estão nesse grupo de risco e nós sabemos que muitas vezes pode angustiá-los. Pedimos ao Pai que o Senhor venha supri-los, que o Senhor venha sustentá-los com a sua boa e poderosa mão. Rogamos ao Senhor que o Senhor também visite aqueles irmãos que nós conhecemos aqui, que se enquadram nessa faixa de risco, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando deles também, protegendo. Oramos pela Rosilane, Pai, pelo Fernando. Pedimos ao Pai que o Espírito Santo os visite e os encha, Pai, com o teu poder. Eles tenham um encontro real com o Senhor, que essa paz, que seja todo entendimento, possa fazer parte do coração deles, Pai. Oramos também pela família de Dona Edilene. Pedimos que o Senhor abençoe ela, sua esposa, sua filha, e especialmente o seu filho.
Que teu Espírito Santo possa visitá-lo, onde quer que ele esteja nesse momento, e que ele possa, Pai, ser cheio do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Oramos pelo seu Benedito também, Pai. Pedimos que o Senhor venha visitá-lo nesse tratamento de câncer, que o Senhor venha sustentar a sua família, provendo todos os recursos necessários, Pai, para que eles possam passar por essa situação. Colocamos também a Sofia e rogamos, ó Pai, a cura do Senhor. Pedimos que o Senhor os visite, Pai, e derrame sobre eles a tua presença. Obrigado pela Carolzinha que está em casa hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a vida dela, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito e irá fazer continuamente na sua história, Pai. Oramos também pelo Biro e Patrícia que estão lá no norte, Pai, que o Senhor possa sustentá-los, Pai, assim também como o Fábio, Pai e Stephanie, que estão na França. Que o Senhor abençoe os nossos missionários, Pai. Que o Senhor possa supri-los emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, Pai. Que nada venha faltar para cada um deles, Pai. Nós colocamos a Flávia diante do Senhor, pedimos que o Senhor venha trabalhar em seu coração, cuidando dia após dia, Pai. Cuide da pequena Alice, Pai, que ela venha crescer com sabedoria, que ela venha crescer com muita saúde, Pai. Que o seu Espírito Santo possa estar cuidando de todas as coisas, Pai. Assim também como do pequeno Mateus, que no dia 14, Pai, estará em nosso meio. Abençoe a Bia e o Jonatas, que este casal possa ser abençoado por ti, assim como também a Késia, Pai. Que o Senhor os abençoe tremendamente, Pai. Obrigado, ó Pai, pela vida deles, pelo cuidado na vida deles, Pai. Oramos pela dona, que o Senhor abençoe, proteja e restaure a sua saúde. Assim também como o seu Nelson, Pai. Pedimos, ó Pai, restaure a sua saúde para que ele possa se estabelecer cada vez mais rápido, Pai. Oramos também pela família do pastor Newton, Pai, que perdeu um familiar recentemente. Que o Senhor venha sustentá-lo, Pai, e suprir toda essa família, Pai. Rogamos também por aqueles, Pai, que perderam seus entes queridos por conta desse vírus, Pai. Que o teu consolo que vem do alto, o Espírito Santo, possa abençoar as suas vidas tremendamente, Pai. Oramos também pela Naeli, Pai, que o Senhor possa abençoá-la e para libertá-la desse leito de hospital, Pai. Que o Senhor abençoe os seus filhos, os gêmeos, que o Senhor possa estar cuidando e abençoando, Pai. Rogamos, Pai, sobre todos que estão aqui, a tua bênção, sobre a economia do nosso país, sobre o sustento necessário para cada vida que está participando conosco hoje. Que teu Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Oramos também pela irmã Neuza, Pai. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece, e eu peço ao Senhor que o Senhor a visite onde quer que ela esteja, Pai. Que a tua boa e poderosa mão toque nesta vida, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Jesus. Nos abençoe, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado você que participou com a gente aqui hoje. Que Deus possa estar abençoando vocês grandemente e que este possa ser um tempo de bênção na sua vida. Deus abençoe grandemente. Nós vamos estar encerrando essa live agora, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E amanhã, às 8 horas, nós vamos voltar com uma live também. E amanhã com outro pastor, amigo nosso, que vai nos trazer uma palavra abençoadora aí. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que seja um restante de sexta-feira abençoador e um início de semana com a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe vocês. Continue orando por nós. Continue orando por nós, pelas suas cidades, que a gente possa ser sustentado também por esse Deus. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, final de semana a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.